Está começando agora e tem dúvidas de onde anunciar e o que fazer para conseguir reservas para sua acomodação? Ou começou há pouco tempo e está com resultados abaixo da sua expectativa? Na aula de hoje eu vou revelar tudo o que você precisa saber e fazer para conseguir destacar, diferenciar a sua hospedagem das demais, mesmo que seja novo na plataforma, sem nenhuma avaliação. Então, se você quer começar com o pé direito nesse meio das hospedagens, está mais convidado a assistir essa aula até o final. Então, solta a vinheta e vem comigo! Sejam mais uma vez muito bem-vindos a um vídeo aula do Mi Casa Sua Casa. Meu nome é Henrique, eu não sei se é a primeira vez que você está assistindo um vídeo meu ou se você já assistiu outros, mas pelo sim, pelo não, eu prefiro pecar pelo excesso. Meu nome é Henrique, eu sou fundador do Mi Casa Sua Casa e eu trabalho com hospedagem, eu recebo os hóspedes, eu administro acomodações de terceiros e também acomodações próprias, e agora eu estou com um projeto de ensinar anfitriões, administradores de acomodações, pousadeiros, seja qual for o meio de hospedagem, a conseguir o quê? Alavancar seus resultados. Como? Faturando mais. E também eu ensino como a gente consegue evitar aquelas avaliações baixas, como a gente consegue que as nossas acomodações nas plataformas sejam avaliadas com nota máxima, tá certo? E na aula de hoje eu estou trazendo esse tema, eu estou empolgado porque eu já queria tratar sobre isso. Foi uma aula que eu trouxe a pedidos, eu recebi pedidos tanto aqui no YouTube quanto também no Instagram. Não sei se você já me segue no Instagram, é @micasasucasa. Algumas pessoas me pediram: Henrique, faz uma aula para quem está começando, para quem é novo, aquele começo é mais difícil, de fato porque aquele começo, a pessoa que nunca viu a plataforma, que não está familiarizado, é muita novidade, é muita informação, não sabe o que fazer. E aí eu tive a ideia de bolar essa aula para quê? Para as pessoas que estão no começo, que vão anunciar, ou ainda tem dúvida, ou se já anunciaram ainda não estão conseguindo reserva, sabe? Tá aquele chove não molha, tá com aquela sensação de que poderia fazer alguma coisa e tá faltando. Eu vou trazer a informação, vou trazer o conteúdo que você precisa. E já aproveitando a deixa, se inscreve no meu canal, curte o vídeo, e se tiver algum amigo ou algum parceiro, colega de trabalho, que você acredita que esse vídeo vai ser útil, já encaminha para ele, porque assim você me ajuda e eu tô aqui te ajudando com esse conteúdo gratuito, tá certo? Então deixa eu apresentar para você o quadro e o Flipchart. No quadro, o que eu coloquei? Como começar o anúncio do zero. E esses 3 pontos aqui, eu fiz uma síntese do que a gente vai ver no Flipchart. Primeira coisa, ponto de partida. Já é o próximo Flipchart aqui. O que você tem que saber antes mesmo de pensar em anunciar. Se você já souber, tiver essas informações bem claras, isso já te ajuda no seu trabalho ali. Você vai entender. Eu até escreveria, você vai ver o que o Henrique, de quando começou, gostaria de ter escutado do Henrique de hoje, que aqui está gravando esse vídeo para você. Então eu vou te passar essa bola redondinha, que infelizmente não teve o Henrique para mim falar na época, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Então esse é o ponto de partida. O segundo é o que você precisa entender e saber sobre as plataformas. Eu vou dar uma aprofundada, eu vou te falar o que importa, o que você tem que ficar atento, o que é mais relevante nesse início e o que você pode deixar em segundo plano, porque pelo menos nesse início não é tão necessário, assim como em outros momentos, ou não é tão relevante quanto. Não dá para focar em tudo, principalmente quando a gente começa. Por quê? Porque quando a gente está começando algo, é muita novidade, tem muita informação. Então, o importante é o quê? Saber aonde e como você precisa atuar, o que você precisa agir, o que fazer, o que não fazer, até para quê? Para não desviar a tua atenção, tá certo? Mas calma, vamos com calma, porque já eu vou chegar nisso, fechou? Última coisa, eu fiz um comparativo para quem está começando. Olha que interessante. O que é específico do Airbnb e o que tem na Booking. Qual é a forma que você tem de aproveitar cada plataforma. E o mais interessante disso, que eu deixei para o final, é que o que eu vou falar do Airbnb é do Airbnb e o que eu vou falar da Booking é da Booking. Enfim, vocês vão entender isso que eu vou falar, mas um dos segredos é você jogar conforme, dançar conforme a música, né? Cada plataforma tem uma forma de trabalhar. Se você entender isso e se você conseguir anunciar a sua acomodação, tirando proveito do que cada plataforma oferece, você vai conseguir resultados mais rápidos, tá? Mas calma, eu sei que é muita informação, vamos construir no raciocínio. Então, olha, no Flipchart, estou começando. Como fazer para o anúncio da minha acomodação bombar na plataforma OTA? Eu coloquei isso daqui, eu escrevi isso aqui para começar, porque é mais ou menos nessa linha, é o tipo de ajuda, o tipo de pedido que eu recebo das pessoas para chegar a fazer essa aula. Porque tem muita gente começando, né? Como eu comecei em 2016, 5, 6 anos atrás, mais ou menos, isso fica muito esquecido para mim. Mas é bom lembrar, é bom saber que a todo momento tem pessoas novas entrando e tem pessoas, claro, saindo, largando o negócio.
Então nada mais justo do que eu trazer esse conteúdo. Até porque eu aprendi muita coisa desde quando eu comecei. E quando eu pego uma acomodação nova para administrar, eu já aplico tudo isso que eu vou te falar aqui e isso permite o quê? Eu acelerar meu negócio. Coisa que eu não conseguia há anos atrás, tá? E esse é o intuito desse meu vídeo. Então quando uma pessoa vem falar comigo, é normalmente assim: Henrique, eu tô começando, eu quero saber o que eu preciso fazer, aonde eu anuncio, o que eu faço, o que eu não faço, tá? Então o primeiro ponto é, primeiro passo antes de começar. E aqui eu coloquei o que eu já te adiantei, o que o Henrique de hoje diria para o Henrique de 2016, quando começou com as hospedagens. Eu fiz um esforço aqui para trazer para você o mais relevante. São esses 4 pontos. Esse último até ficou espremido, que eu decidi colocar ele. E eu preciso passar esses 4 pontos. E por mais que, por exemplo, o primeiro, a mentalidade dele, lá veio aqueles papinhos de coach. Henrique, aí não, eu quero uma coisa prática. Vai ter muita coisa prática ainda, mas é importante você entender esses pontos. E eu vou te explicar por quê. A gente já vai começar com o seguinte: mentalidade de. Vamos começar aqui com o conteúdo. A mentalidade fez meu negócio crescer e depois que eu entendi isso, ficou mais fácil. É uma mentalidade de médio e longo prazo. E aqui eu vou te explicar. Isso é importantíssimo. Por quê? No caso do aluguel de temporada, por exemplo, muitas pessoas, muitos proprietários, muitos anfitriões, enfim, seja qual tipo de pessoa que for, enxergam o aluguel de temporada como algo paliativo, como algo temporário. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu quero vender o meu apartamento, mas enquanto eu não vendo, deixa eu colocar ali para o aluguel de temporada. Beleza, pode funcionar? Pode funcionar. Mas não é com essa mentalidade que você chega longe, tá? Não é. O aluguel de temporada, assim como a maioria dos negócios, ele se fortalece, ele fica mais forte, você consegue valorizar o imóvel, você consegue cobrar um valor maior na sua diária conforme você trabalha, conforme você pega a avaliação, conforme os hóspedes se hospedam e gostam, conforme as plataformas te projetam. Então é um trabalho ali de médio e longo prazo. Poucas pessoas enxergam e entendem isso, tá? É difícil de enxergar, é difícil de entender. Porque a maioria está preocupada em o que eu gosto de chamar de prática extrativista. Só tá ali para tirar, não tá ali para fazer o negócio acontecer, para fazer aquela bola de neve aumentar. É um trabalho, assim como muitos, é um trabalho ali, de médio e longo prazo. Você recebe o hóspede, pede para ele avaliar, você proporciona uma boa experiência. Então é um trabalho ali passo a passo, você vai subindo degrau a degrau até chegar num ponto que aí sim você consegue cobrar um valor maior, você já está tão bem projetado, né? As plataformas te dão mais visibilidade. Então se você tiver essa mentalidade, isso já é mais que a metade do caminho. Eu juro para você, se você está entendendo só isso que eu estou falando, isso já vai fazer você enxergar o negócio de outra forma e trabalhar de maneira que te ajude, a favor do negócio. E outra coisa que eu acho legal te falar para você entender o que eu quero dizer aqui é o seguinte: trocar o curto prazo em prol do médio e longo prazo. Então uma coisa que eu gosto de falar para explicar isso é abdicar do curto prazo para ganhar no médio e longo. O que é abdicar do curto prazo? Quando eu pego uma acomodação nova, eu explico para o proprietário, os primeiros 6 meses, dependendo da acomodação, os primeiros 12 meses, eu trabalho para quê? Para dar tração, para dar força para o anúncio, para ganhar avaliação, para a plataforma entender que a gente trabalha bem em projetar. Então, os primeiros meses eu trabalho menos para faturar e mais para a projeção. Por quê? Porque eu sei que quanto mais projeção, quanto mais força, quanto melhor eu trabalho, melhor as plataformas posicionam. E isso no futuro, no médio prazo, vai voltar muito mais para mim do que se eu ficar preocupado desde o início de faturar o máximo, de fechar por fora da plataforma, de dinheiro lucrar. No início, isso não é o que mais vai dar retorno para você. O que mais vai dar retorno é jogar junto com as plataformas. É abrir mão do curto prazo pensando no médio e longo. Isso, eu posso te dizer com toda segurança, com toda certeza, que isso mudou o jogo do Me Casa Sua Casa. Tá? Eu vou ser sincero, eu de certa forma, que eu diria até intuitiva, eu meio que já trabalhava assim. Eu nunca gostei de trabalhar só para tampar buraco. Então, quando eu comecei com o aluguel de temporada, eu já era muito preocupado em pedir avaliação, em proporcionar uma boa experiência, em melhorar as coisas que os hóspedes reclamavam. E aí a coisa foi acontecendo, e os apartamentos que eu comecei, que ficam num bairro muito distante aqui no Rio, né, em uma localização remota, chama Camorim, fica longe da praia, eu comecei recebendo clientes que ficavam no centro de convenções, e agora clientes que vêm aproveitar o Rio com famílias, querem ficar em condomínios, se hospedam lá. Por quê? Porque está tão bem projetado na Booking, por exemplo, que as pessoas acham fácil a acomodação. Está bem avaliado, as pessoas sentem segurança e reservam. Mas por quê? Tudo fruto de um trabalho lá desde 2016, quando eu comecei. Então, se eu pudesse dar um conselho, se eu só tivesse que dar um, era isso. Porque isso daqui
vai refletir de várias formas no que eu vou te passar nesse conteúdo de hoje. Se você tem alguma dúvida, pode colocar aqui no comentário que eu vou te responder com o maior prazer. Esse é um tema que eu gosto, não é à toa que eu estou fazendo esse conteúdo aqui gratuito para você, não estou cobrando um centavo, porque eu quero compartilhar o que funciona, o que dá certo com você. Para quê? Para a gente fortalecer o nosso meio das hospedagens. A gente está cada vez dando um passo a mais no negócio. Todo mundo está ganhando, tá certo? É por isso que eu estou fazendo aqui para você. Então, beleza. Então, o primeiro ponto é mentalidade de médio e longo prazo. E só para fechar, eu fiz questão de trazer esse em primeiro, apesar de eu sei que às vezes fica parecendo um pouco de papo de coach, mas não tem problema não. Eu acredito que muitas coisas que a gente faz está relacionado de fato com mentalidade, desde dos nossos investimentos, do dinheiro que a gente guarda, dos nossos relacionamentos, estão muito relacionados à mentalidade. E aqui com o negócio, com a hospedagem, não é diferente. Você vai ver que muitas das próximas ações, de tudo que eu vou falar aqui na frente, está muito relacionado com isso. Você vai ver que se você tiver visão de curto prazo, é difícil da coisa andar, ou vai demorar mais. Eu recomendo para você abrir mão do curto prazo, pensando no médio e no longo. Essa é uma das sacadas aqui que eu posso deixar para você dessa aula. Se você já entender isso, eu já estou satisfeito. Você já vai sair dessa aula aqui com outra cabeça. Então a segunda coisa é o seguinte, já muito relacionado com isso, né? As plataformas isso é muito importante, tá? Parceiras. Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, na Booking, por exemplo, no Micada Casa tem muito resultado no Airbnb e na Booking. Eu já conversei com alguns anfitriões, pessoas que administram acomodações e divulgam na Booking, que elas me contavam que algumas vezes elas iam lá e cancelavam reserva na Booking para não ter que pagar a comissão. Quem sou eu para julgar? Mas isso não é uma prática que ajuda o seu negócio. É mais uma vez você pensando no curto prazo. Quem faz isso está fazendo para quê? Para não pagar aquela comissão que foi devida. Por quê? A Booking tem todo o investimento, tem todo o trabalho para fazer pessoas interessadas reservarem quem tem uma acomodação disponível para hospedar. Então, é justo, faz sentido aquela comissão ser paga. Mas dentro da Booking, se você entender como médico, você tem forma de cancelar e não pagar aquela taxa, apesar de você correr um risco. Mas enfim, isso não vem ao caso. O que vem ao caso aqui, o que eu estou trazendo esse exemplo, para te mostrar o seguinte, que esse tipo de coisa mostra que essa pessoa que cancela, que não quer pagar a comissão, não entende o que está por trás, não entende o jogo das plataformas. As plataformas são o seguinte, quanto melhor projetado você tiver, mais o seu anúncio vai ser visualizado e maior a probabilidade dele ser reservado. Mas para você ganhar uma boa visualização, para a plataforma pegar o seu anúncio e colocar cada vez mais próxima do topo, você precisa mostrar para a plataforma que você faz um bom trabalho, tá certo? E como você mostra isso? Com bastante avaliação, com bastante reserva, com seu faturamento. Tem umas métricas que a plataforma interpreta, né? Tem um algoritmo para ajudar com isso, que vai aumentando o degrauzinho, né, de visibilidade do seu anúncio, da sua hospedagem. E se uma pessoa cancela, se uma pessoa não tem toda essa compreensão e quer cancelar para não pagar a comissão, você está pensando muito pequeno, você está pensando no curto prazo, que eu acabei de falar. Então, se você entende que as plataformas são parceiras e quanto mais você entregar, der de volta para as plataformas as oportunidades que ela trouxer para você, mais você ganha. Então, a sacada aqui é você visualizar as plataformas como seus maiores parceiros de negócio. Até porque você está começando. Se um hóspede reserva a sua acomodação sem nenhuma avaliação, e isso mais cedo ou mais tarde vai acontecer, é por quê? Porque a plataforma tem toda uma credibilidade, tem todo um trabalho para fazer aquilo acontecer. Mesmo a sua acomodação sendo uma novata, sem nenhuma avaliação, os hóspedes se sentem seguros em reservar. Por quê? Porque a plataforma dá essa credibilidade, dá essa credencial, dá essa segurança para os clientes reservarem. Então a gente tem que também enxergar o lado da plataforma e o mais importante que isso, saber que elas são seus maiores parceiros. Então joga a favor das plataformas. Se o hóspede chegou até você pelas plataformas, não vai fechar por fora, fecha na plataforma, porque elas são as maiores vitrines do seu negócio. Tá? Então quanto mais você der para as plataformas, mais elas vão te dar de retorno. Essa é uma das sacadas também, que se você entender e trabalhar isso a favor da sua acomodação, você está feito, tá? E eu já vou te ensinar ali, ó, no próximo passo, o que você tem que saber, e depois eu vou entrar no Airbnb e na Booking, que são as principais, certo? Terceiro ponto, e esse daqui é importante, tá? Agora é um pouquinho, porque isso daqui é mais mentalidade, mais do que você tem que saber, né? Como que você tem que se preparar, como que você entra no jogo, como você está aquecendo, vamos dizer assim. Agora é o seguinte, o que você tem que de bate-pronto, logo de cara, já se preocupar em investir. E aqui eu vou colocar uma coisa, mas na verdade tem uma outra por trás. Você já vai entender o que eu estou falando. Eu vou colocar aqui agora. Invista em fotos. Isso daqui enfim,
Enfim, vou falar aqui. É meio caminho andado também. Por quê? Porque fotos, para quem anuncia algo na internet, e principalmente acomodação, hospedagem, que não é algo barato, vamos dizer assim, tem um ticket alto, fotos é uma das coisas que mais passam segurança, confiança, credibilidade, profissionalismo, organização. Então tem muita coisa por trás das fotos. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no meu canal do YouTube que eu falo só sobre foto, porque tem muita coisa. Tem quantidade, tem ordenação, tem priorização, tem foto de capa, tem qualidade, tem um monte de coisa, Até por isso, também por isso, eu recomendo que você contrate um fotógrafo profissional especializado em interiores ou imóveis, porque isso vai fazer muita diferença, tá? E eu sei que a maioria não tem esse grau de preocupação. Que grau de preocupação? De contratar um profissional. Gente, o que a gente encontra, a facilidade que a gente tem de encontrar anúncios que tem fotos tremidas, fotos escuras, fotos duplicadas, fotos com uma pessoa aparecendo no espelho, poucas fotos, não é difícil de encontrar, é fácil de encontrar. Por quê? Porque o mercado ainda é muito amador, principalmente o mercado de aluguel de temporada. O de pousada também, dá para melhorar muito, mas o de temporada é maior nesse sentido, é mais grave, é mais amador. Tem muito trabalho pela frente. Se você já entrar no negócio sabendo disso, você já vai largar na frente de muitas acomodações. E a outra coisa que eu falei que está por trás não adianta investir em foto, chamar o melhor fotógrafo se o estado de conservação, se a sua acomodação não tá boa, não está bem conservada, não está bem pintada, não está bem mobiliada, não está bem equipada. Então, na verdade, é o seguinte, eu estou falando de investir em fotos, mas é claro que para investir em fotos eu estou deixando subentendido que a sua acomodação, a sua pousada, a sua hospedagem temporária, enfim, está no bom estado. Está mobiliado, está decorado, está pintado, está, enfim, preparado para receber hóspedes. Então, na verdade, investir em fotos, eu estou deixando implícito que você também tem que trabalhar a sua acomodação. E por fim, eu deixei por último, eu fiquei na dúvida se eu colocava, mas eu acho legal botar. Invista não, agora é pelo menos 2. E eu sei que está muito no ar, mas é pelo menos 2 o quê? Plataformas. Isso é um erro clássico de anfitrião. A maioria dos anfitriões optam por anunciar só no Airbnb. Ah, beleza, o Airbnb dá retorno, o Airbnb é intuitivo, é fácil de mexer, dá resultado, dá reserva, a Booking é mais complexa. Não, beleza, você pode usar o argumento que for. Mas o que eu recomendo é que você esteja pelo menos em 2. Pode ser o Instagram, pode ser o Booking, pode ser TripAdvisor, pode ser Expedia, tem várias plataformas. Eu recomendo que você teste e que você esteja presente em pelo menos 2. Para quê? Para você não ficar refém de uma, do Airbnb. Depois você ganha uma avaliação ruim, depois por algum motivo o seu ranqueamento é prejudicado. A gente não pode colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Tem que diversificar. Não dá para deixar sua acomodação em uma só. Pode acontecer várias coisas te prejudicar e você vai ficar refém de uma plataforma. Eu recomendo pelo menos 2. Pode ser Instagram, não tem problema. Mas não fica refém de uma. Que a maioria dos anfitriões deixa só no Airbnb e seja o que Deus quiser. Eu não recomendo porque isso tem potencial de dar problema, tá? Então é isso. O primeiro passo antes de começar, o que você já tem que entrar sabendo é isso. Mentalidade médio e longo prazo. Plataformas são seus maiores parceiros, faltou os maiores parceiros. Invista em fotos e, claro, na acomodação, pelo menos esteja presente em 2 plataformas. Esses são os maiores conselhos que o Henrique de hoje, eu agora, diria se eu pudesse voltar em 2016 para dar esse conselho para o Henrique, né, de quando começou. Se eu tivesse começado com isso, que é o caso de quando eu pego acomodações novas, eu já largo na frente, porque eu sei disso. Então, eu já falo com o Dudu, que é o fotógrafo que tira a foto das acomodações que eu administro. Eu já sei que eu vou anunciar no Airbnb e no Booking. Por quê? Porque o Airbnb e o Booking são os que trazem bons resultados para o negócio. Eu também tenho site próprio, por exemplo. As plataformas, eu já sei que, quanto mais reservas eu conseguir, eu vou estar cada vez melhor projetado e vou conseguir aumentar o preço da diária e mais pessoas reservando, mais pessoas visualizando. E, por fim, sempre mentalidade médio e longo prazo. Eu não pego a acomodação para administrar sabendo que o proprietário daqui a 1 ano vai querer vender. Não, minhas parcerias são de médio e longo prazo. Todas, tá? Eu já deixo bem claro que esse é o modelo de trabalho do Mi Casa Sua Casa, tá? Então esse é o primeiro ponto ali, ó, ponto de partida, como começar do zero. É isso que você precisa saber para estar alinhado e o que te espera e como você vai moldar e agir de acordo com o que eu posso até chamar de princípios. Você tem que
pensar que isso são princípios. Então, tudo que você for fazer, tudo que você for atualizar, tudo que você for criar, você tem que pensar nisso, tem que estar respaldado nisso, nessa mentalidade, saber que as plataformas são seus parceiros. Isso, se você entende, fica mais fácil de saber o que você vai fazer, os próximos passos, tá bom? Então agora, vamos para o segundo, que são as plataformas. O que você precisa saber sobre as plataformas, e isso daqui é de uma forma geral, tá? Quando a gente fala de hospedagem, não tem como fugir muito. Às vezes varia uma coisa ou outra, mas a estrutura das plataformas para hospedagem é essa, e eu vou te explicar o que você precisa saber para já largar na frente da maioria. E só para deixar claro, isso que eu vou falar também se aplica àquilo que eu botei no outro flipchart, que é o quê? O que o Henrique de 2016 gostaria de ter escutado desse Henrique aqui, ó, que está falando para você agora. Isso, eu vou falar sobre as plataformas. A primeira coisa que é muito interessante é o que eu chamo de modelo ganha-ganha. Henrique, o que é modelo ganha-ganha? Modelo ganha-ganha é a maioria das plataformas só ganham, tem retorno se elas derem resultado para o seu negócio. Olha que legal isso. Então as plataformas investem em software, em equipe, em atendimento, em marketing, propaganda, em um monte de melhorias. Enfim, as plataformas investem pesado em muitas coisas para fazer acontecer. O quê? Pegar a acomodação que você administra e dar visibilidade para uma pessoa interessada a reservar. E por que eu estou falando isso? Porque a plataforma só tem retorno, ela só vai ter, só vai faturar, só vai ganhar se ela der resultado para você. Isso, na verdade, é a maioria. Tem plataformas que são outros modelos de negócio, mas as plataformas que eu mais gosto de trabalhar, que é o caso do Booking e do Airbnb, são essas que tem modelo ganha-ganha. Então, via de regra, elas pegam uma comissão, uma percentagem de cada reserva. E eu acho justo, porque ela teve todo o trabalho para aquilo acontecer, as plataformas ainda servem como intermediadores, tem um monte de coisa de responsabilidade que elas têm, né? E aí, nada mais justo do que ela levar uma percentagem daquela transação que ela foi responsável por fazer acontecer. Então, as plataformas só ganham se você ganhar. Isso é a primeira coisa que é legal você saber sobre as plataformas. Por quê? Porque se você entender como cada plataforma atua, de que forma você pode tirar proveito, né, de cada plataforma para sua acomodação, você vai conseguir mais retorno para sua hospedagem, porque as plataformas também querem faturar, querem lucrar. Elas só lucram, só faturam se elas derem retorno para você. Então o modelo de ganha-ganha é interessante por isso, é você entender que, cara, as plataformas, de certa forma, dependem de mim, de você, dos anfitriões. Então, se você fizer um bom trabalho, a tendência é que a plataforma te recompense por isso. As plataformas querem bons parceiros. E se você mostra, se você prova, se você trabalha de forma que ela entende isso, e eu já vou entrar isso aqui no algoritmo, todo mundo está ganhando. Você é a plataforma que é isso que ela busca, é isso que ela quer, e você também. Então o modelo ganha-ganha é um modelo de negócio que é bom para as duas partes, se você souber tirar proveito disso. Segunda coisa, isso é legal você saber por quê. As plataformas, elas não são bobas. Por que eu estou falando isso? Porque elas sabem que assim, é muito difícil, é caro conseguir novos clientes para a base, tanto de acomodações quanto de hóspedes. A partir do momento que ela consegue hóspede reservando ou acomodações cadastrando, né, administradores de acomodações cadastrando, iniciando seus trabalhos nelas, elas sabem que elas têm que, entre aspas, viciar os hóspedes a continuarem e as acomodações em deixarem lá. Elas sabem que, é caro, é difícil você conseguir novas pessoas, novos clientes. Então, a partir do momento que você consegue, você tem que fidelizar, você tem que deixar eles ali, né? Que você vire fã deles. Então, as plataformas, quando chega uma nova acomodação, e o Airbnb é craque nisso, inclusive, as duas atualizações do Airbnb de 2021, que foi em maio e em novembro, claramente o CEO e fundador do Airbnb, o Brian Chesky, ele é muito objetivo que o público-alvo ali, as atualizações são principalmente para os novos anfitriões. Porque ele sabe que é difícil, ele sabe que é isso que vai enriquecer, que vai dar retorno. Então, essas atualizações foram muito no sentido de quê? De trazer melhorias para os novos entrantes do Airbnb. Inclusive, eu gravei vídeo fazendo uma crítica construtiva sobre essas duas atualizações do Airbnb. É só você dar uma olhada aqui no canal do YouTube, tá bom? Então, as plataformas sabem, né, do quão difícil é conseguir novos entrantes, novos clientes, né, novos proprietários ou administradores anunciando suas acomodações, e eles trabalham de forma a te deixar viciados, a fazerem você acreditar, e se for o caso faz sentido, que eles dão retorno. Então, por exemplo, no Airbnb e na Booking, quando sua acomodação é nova, eles fazem duas coisas. Primeiro que eles dão um boom de visibilidade.
e eles colocam uma tag de novo, eles fazem várias coisas para estimular os clientes a reservarem, porque as plataformas, pelo menos essas grandes, sabem que é mais difícil, que é mais improvável o cliente reservar uma acomodação nova, sem avaliação. Então, empresas como a Booking, empresas como a Airbnb, trabalham formas de deixar mais atrativo, como dando mais visibilidade, colocando esse tagzinho para chamar atenção. O Airbnb pergunta se você quer aplicar um desconto de 20% para as 3 primeiras reservas. E eu recomendo que sim. Por quê? Porque você tem que mostrar para as plataformas que você também é parceiro delas. Lembra que eu falei? Então, uma das primeiras ações no Airbnb que você tem que fazer é aceitar esse desconto que ele já vai te oferecer de cara. Você aceita oferecer 20% de desconto para as 3 primeiras reservas? Por quê? Porque o Airbnb sabe que se cobrar um preço mais barato, mesmo que seja uma acomodação sem avaliação, os hóspedes vão cogitar reservar ali. Por quê? Porque o Airbnb vai te dar um boom, vai te deixar próximo dos primeiros anúncios, tá certo? Então, é importante você saber que as plataformas sabem que é importante para os anúncios novos terem as primeiras reservas. Então, elas pensam e desenvolvem maneiras e formas de dar projeção e conseguir as primeiras reservas para você, porque é importante para as plataformas que os novos entrantes sejam reservados. Se não, imagina, você entra na plataforma e não consegue reserva durante meses. É óbvio que você vai sair, você vai desistir, você vai desativar. Então as plataformas sabem que é importante você gostar, você se viciar, você ver que a coisa acontece. Tá? As plataformas não são bobas. E aí, o que mais você precisa saber? E eu vou pedir desculpa, porque eu não vou conseguir entrar no detalhe, porque isso daqui eu já gravei aula só falando disso, tá? Porque dá para aprofundar, tem coisas que é importante explicar. Eu não gosto de explicar as coisas superficialmente, porque muitas pessoas, em vez de entenderem, decoram, e aí quando vai aplicar não sai legal. Mas o que é importante entender é o seguinte: as plataformas, por exemplo, o Airbnb, elas têm configurações. Configurações são o quê? São coisas que dependem de você. Você vai lá e configura as fotos, você vai lá e troca o título, você vai lá e troca a política, você define o preço. Configurações são as coisas que fazem parte do anúncio e dependem de você. Política, foto, título, preço e descrição, tá? Isso aí tudo depende de você e sim, impacta no seu anúncio, algumas coisas, sim, na visibilidade, enfim, mas aí são outros assuntos, eu só preciso que você entenda, e eu já vou voltar aqui como que você pode fazer para deixar seu anúncio mais atrativo, muito alinhado com o que eu te falei da mentalidade de curto e longo prazo. E a outra coisa que as plataformas possuem é o tal da métrica de desempenho. O que é métrica de desempenho? Através de alguns números, indicadores, métricas, as plataformas, através de seus algoritmos, entendem se você está fazendo um bom trabalho ou não. Quais são essas métricas? Taxa de visualização, taxa de conversão de reserva, o faturamento, as próprias avaliações. Então, as plataformas, elas têm os seus algoritmos que trabalham a favor delas. Como? Entendendo quais anúncios, quais hospedagens dão mais retornos para elas, tanto em termos de faturamento, quanto em termos de satisfação dos clientes. Para quê? Para saber qual que vai projetar primeiro. Porque se é uma acomodação, se é uma hospedagem que as pessoas reservam, saem felizes, saem satisfeitas e dá retorno financeiro para a plataforma, o que a plataforma Airbnb Booking vai fazer? Vai botar em primeiro, porque sabe que essa hospedagem vai deixar satisfeitos os hóspedes e dão dinheiro para elas. Então, as métricas de desempenho, é importantíssimo você entender, saber quais são. Para quê? Para você começar a trabalhar jogando a favor das plataformas, que aí elas vão começar a te jogar para o topo. E quanto mais para o topo você tiver, mais visibilidade você vai ter e vai aumentar as suas chances de ter mais reservas. E aí, já fazendo um link aqui com o objetivo, o primeiro objetivo é o seguinte: o que está na primeira página? Quando um hóspede, um viajante, ou alguém que está procurando um lugar para se hospedar, entra no Booking ou no Airbnb, ou seja qual for a plataforma, e digita lá, sei lá, Rio de Janeiro. Qual que é o primeiro objetivo meu? Que as minhas acomodações apareçam nessa primeira página. Por quê? Porque estudos mostram que é muito difícil que as pessoas saiam da primeira página e vão para a segunda. Normalmente fica só na primeira página, vê algumas opções, entra outro site, procura em outro lugar, mas normalmente é difícil de sair da primeira página. É parecido quando a gente faz uma pesquisa no Google. É difícil você ir para a segunda página às vezes, mas é exceção, não é regra. E o segundo objetivo é se aproximar do primeiro anúncio. E pode parecer difícil, pode parecer impossível, mas é sim possível se você tiver mentalidade médio e longo prazo. Porque se você for o primeiro anúncio, você vai começar a receber muita reserva, você vai poder aumentar o valor da sua diária. E como você vai conseguir isso? Deixando os clientes satisfeitos, honrando as reservas, trabalhando as métricas, as regras de cada plataforma. Eu já vou entrar no detalhe com você no Airbnb.
Então, os objetivos, assim, seu primeiro objetivo tem que ser estar na primeira página. E o segundo, objetivo, só para deixar claro, objetivo com as plataformas, tá? Se fosse de faturamento, de resultado de negócio, seriam outros objetivos. Se eu vou dar depois, eu vou dar em outra aula, tá bom? O segundo objetivo é o quê? Ser o primeiro anúncio. É difícil, é mais improvável, mas dá para trabalhar, ainda mais com visão de médio e longo prazo. Pô, eu tô com acomodação desde 2016. Pô, já tô há anos, 5, 6 anos já. Então, essa acomodação, esse anúncio, pô, está muito bem avaliado na Booking, por exemplo, ela ganha cada vez mais degrauzinhos, né? Rumo ao topo. E a partir do momento que ela está próxima do topo, ganha muito mais reservas e fica mais fácil de trabalhar. Então, métricas de desempenho, o que é importante entender é o seguinte, que são os indicadores, as métricas que o algoritmo, né, que são uma inteligência, vamos dizer assim, das plataformas, leem, interpretam, para quê? Para saber o quão bom é o seu trabalho, o quão bom é o seu anúncio. O que é bom para eles? Que deixa os clientes satisfeitos e dão retorno. E aí, quanto melhor você conseguir atender esses dois, mais próximo do topo você vai estar. Quanto mais próximo do topo, mais pessoas veem seu anúncio, maiores as chances de você ter reservas. Tá vendo como as coisas estão conectadas, como fazem sentido? Se você consegue entender isso como um todo, você não precisa decorar cada ponto desse. É importante você entender as coisas como um todo, porque quando você for configurar, quando você for trabalhar, você vai lembrar, né, desses princípios, lembrar dessas características, e você vai falar, o Henrique falou que o importante é o médio e longo prazo. Então, na hora de cadastrar a política, quando você está começando, você não vai cadastrar uma política rigorosa. Você vai cadastrar uma política moderada. Você vai cadastrar uma política flexível. Você vai começar o trabalho pensando, que formas eu tenho de focar primeiro em ter reserva? Eu não estou preocupado de lucrar, de faturar nesse início. Eu estou preocupado em conseguir reservas. Para quê? Para o Airbnb, para a Booking entender que eu faço um bom trabalho. Com essa mentalidade, na hora de você escolher a política, você não vai botar uma rigorosa. Você vai escolher uma que seja mais atrativa para o hóspede. Depois de alguns anos, alguns meses, você pode deixar um pouquinho mais rigorosa, moderada, enfim. Mas no início, você tem que pensar e trabalhar com isso que eu te falei, pensando que o importante no início é ter reserva, abrir um pouco mão do faturamento, que você tem que mostrar para a plataforma que você é um bom parceiro. E aí, agora, já fazendo o link, eu vou entrar no Airbnb e na Booking para te mostrar o que você tem que fazer, quais as características e configurações de cada uma, principalmente para esse início. Para quê? Para dar liga para o seu anúncio e você, logo de cara, conseguir, né, bons resultados. Então vamos ao último flip chart. E é o seguinte, eu vou te falar o que você deve considerar e saber do Airbnb, e mesma coisa da Booking, e esses pontos são específicos de cada um, tá? Airbnb, reservas instantâneas. Diferente da Booking, o Airbnb você pode escolher se a reserva vai ser instantânea. O que é reserva instantânea? Se o hóspede quando ele quer reservar, ele vai conseguir, ou se você tem que autorizar, ou seja, o hóspede manda um pedido de reserva e você autoriza ou não. Eu recomendo, principalmente porque eu trabalho de forma mais profissional, que você ative a reserva instantânea. Por quê? Porque a plataforma sabe que quem trabalha com reserva instantânea são as pessoas mais preparadas, são as acomodações mais pensadas e estruturadas para o negócio. Então, o que a plataforma faz? O que o Airbnb faz? Dá mais projeção para quem tem reserva instantânea ativada. Então, se você começa e já ativa a reserva instantânea, é uma forma a mais que você tem de mostrar para o Airbnb que você é mais parceiro nesse sentido, tá? E só deixa eu fazer uma observação que são casos e casos. Se você não estiver confortável com isso, você não precisa. Mas se seu intuito for conseguir reservas, fazer o negócio acontecer, eu sim recomendo que você ative a reserva instantânea, tá? Porque eu sei que isso dá mais projeção. Inclusive o Airbnb deixa isso explícito na sua central de ajuda. É só você colocar no Google ou no Airbnb, você procurar que você vai achar. Segunda coisa, no Airbnb é possível fazer consultas. Então, antes do hóspede do cliente reservar, no Airbnb, via de regra, eles perguntam alguma coisa. E aí, o que é importante é o tempo que você responde, por dois motivos. Primeiro, quanto mais rápido você responder, de preferência, quando o cliente ainda estiver ali procurando, maior a probabilidade dele reservar, se você der um atendimento rápido, certo? Porque ele deve mandar pergunta para outras acomodações. Se alguém ali dá um atendimento mais rápido, a probabilidade maior é que ele reserve com quem deu esse atendimento mais rápido, né? Então, o primeiro motivo é esse. E o segundo é que o Airbnb fala também, na sua central de ajuda, que essa métrica de tempo de resposta também é uma métrica que pode afetar no seu posicionamento, né, do algoritmo. Então, é uma métrica de desempenho do Airbnb, essa não tem na Booking. Então é importante você lembrar e saber disso,
que não é legal de você demorar para responder, por esses dois motivos. Se você demorar, fica mais improvável que o hóspede reserve com você, a não ser que ele tenha gostado muito da sua acomodação, e também porque o Airbnb leva isso em consideração para o algoritmo na hora de projetar o seu anúncio. Terceiro, fotos, página de pesquisa. E por que eu coloquei isso daqui? Porque no Airbnb, quando o hóspede, o cliente está procurando uma acomodação, ele pode ver as outras fotos, porque as fotos impactam muito na tomada de decisão dos hóspedes ao reservar. Só que, normalmente, nos sites, o que acontece? Para você ver as fotos de uma hospedagem, de uma acomodação, você precisa entrar, clicar na página. No Airbnb, ele teve uma sacada. Ele permite que o cliente, ainda na página de busca, onde aparecem várias opções de hospedagem, os anúncios ali, ele permite que o cliente passe para o lado. Então, a sacada aqui é o quê? Ao invés de você optar pela estratégia de fazer um tour virtual, que é colocar o que? O hóspede entrou aqui, 5 fotos do quarto, 5 fotos da cozinha, 3 fotos, sei lá, tô só falando aqui por alto. Você faz o quê? Coloca as 10 primeiras fotos, as mais impactantes. Então bota uma da piscina, uma do quarto, uma da cozinha, uma da sala, bota várias fotos na sequência para o cliente bater o olho e falar, caraca, que isso? Ao invés de botar a sequência, 3 fotos do mesmo quarto, uma do banheiro, 3 fotos do outro quarto, não. No Airbnb, a minha dica para você coloca as fotos ali, as mais impactantes, mesmo que desorganizadas. Por quê? Porque isso vai impactar na tomada de decisão ali. O cliente ele vai olhar as fotos e vai falar, caraca, deixa eu ver melhor sobre isso, que na Booking não acontece. Superhost. No Airbnb, é possível ser Superhost. Superhost é uma badge, é uma credencial que o Airbnb dá para os anfitriões que alcançam as performances. E no caso do Airbnb são 4. Eu não vou ficar entrando no detalhe aqui, porque a ideia não é tratar com o assunto Superhost, jeans ou parceiro preferencial. A ideia é você saber que tem um objetivo, que você tem que cumprir, são 4 critérios de avaliação, tempo de resposta, quantidade mínima de reservas ou quantidade mínima de diárias, e a taxa de cancelamento tem que ser menor que 1%. Mas a ideia não é entrar no detalhe aqui. A ideia é você saber que isso existe e que é importante você trabalhar pensando em conseguir isso. Por quê? Porque o Airbnb entende que os anfitriões que são Superhost são anfitriões mais preparados, são anfitriões que honram seus compromissos, são anfitriões mais qualificados, que os hóspedes gostam mais. Então a tendência do Airbnb é dar mais projeção, dar mais incentivos. A tendência é essa para quem é Superhost, porque é uma forma de você se destacar. Aí as suas acomodações têm uma badge, uma credencial, que já destaca o seu anúncio dos outros. Então, o seu objetivo aqui no Airbnb, ser Superhost, ou na Booking, ser um Genius ou parceiro preferencial, deve ser bem claro nesse início, principalmente, de alcançar, de conseguir ser o Superhost ou parceiro preferencial de Genius na Booking. E, por fim, no Airbnb, é o que eu já te falei. O Airbnb pergunta logo de cara, quando você cadastra a acomodação, o seu anúncio, se você quer o desconto de 20%. E sim, aceite. Porque o Airbnb sabe que os hóspedes vão estar mais propensos a reservar se você aplicar esse desconto. E de bônus, de brinde, ele não te conta isso, mas eu vou te falar aqui agora, ele te dá um boom na projeção, ele te deixa, te dá uma vitrine maior, mais pessoas, mais hóspedes visualizam o seu anúncio, que aí fica muito mais fácil reservar, porque além de mais barato, ele dá mais projeção, e ele sabe que depende muito dele, né, da visibilidade, enfim, ele pode fazer a parte dele para conseguir aumentar a chance da sua acomodação, mesmo sendo nova, mesmo não tendo avaliação, de ter uma reserva, tá? O Airbnb sabe disso, por isso que ele propõe e de brinde ainda te dá um bônus, um boom de visualização, tá certo? E agora a Booking. Na Booking é o seguinte, que é importante você entender que, diferente do Airbnb, a Booking foi desenvolvida, foi criada para os hotéis, né, para a prática de hotelaria. Então, é uma plataforma, por exemplo, mais completa, mais complexa, com mais configurações e que naturalmente fica mais difícil. As pessoas, os anfitriões, têm mais dificuldade de mexer, tá? Porque realmente é mais complexa nesse sentido. Mas por que eu estou te falando isso? Porque, se tratando de negócio, a Booking é uma plataforma, vamos dizer assim, mais agressiva. Ela te dá mais meios, mais ferramentas de você
por exemplo, conseguir mais visualização, mas você, em contrapartida, tem que pagar uma comissão maior. E esse é exatamente o caso do acelerador de visibilidade. A comissão da Booking é a partir de 13%. Se você quiser, você pode chegar até 30%. Para quê? Escolher o período e dar mais projeção para o seu anúncio. Nesse início, que é mais difícil, eu recomendo, eu até hoje faço em algumas datas específicas, às vezes é uma data de menor procura, enfim, o que eu faço? Eu configuro para um período específico e aumento a minha comissão que eu pago para a Booking. Para quê? Para ela me dar mais visibilidade. E aí aumenta a minha chance de conversão. Mas no início, o que eu recomendo? Em vez de 13%, coloca 16%, 17% de comissão. Eu sei que ninguém quer ficar pagando comissão a mais, mas como você está começando, vale a pena você abrir mão, como eu te falei, do curto prazo para o médio e longo prazo. É um bom exemplo disso. E, enfim, a Booking também tem algumas formas, algumas campanhas, algumas ações de incentivo para dar mais projeção. E normalmente está sim associado a dar mais desconto. Porque o que a Booking ela pensa? Ela pensa o seguinte: eu tenho um monte de acomodação, eu tenho um monte de anúncio. Eu vou privilegiar, eu vou dar mais, oferecer mais vantagem para os anúncios que derem uma contrapartida. E essa contrapartida, o que ela pensa? Tem que ser interessante para o cliente que vai reservar. Então, via de regra, está sim muito associado ao preço, a desconto. E ninguém gosta de dar desconto, ninguém quer receber menos do que o valor da diária da acomodação vale. Mas nesse início é importante a gente abrir mão de uma parte ali do faturamento da diária em prol, né, de receber reserva e fazer a roda girar, né? Igual os 20% do Airbnb aqui, por exemplo. E na Booking tem uma coisa que chama tarifas para celular. Por quê? O que é isso? A Booking identificou que muitas reservas estão chegando pelo celular. E aí ela criou uma tarifa específica para o celular. Para quê? Para impulsionar os anúncios que adotarem essa tarifa, e aí os clientes que forem reservar pelo celular vão ver esses anúncios em primeiro. E vai ter uma tag, vai destacar seu anúncio, e aí você tem algumas contrapartidas, mas aí a Booking pede para você dar um desconto de pelo menos 10%. Eu faço isso, e só uma observação, o que eu faço? Eu cobro um valor maior da Booking do que o Airbnb. Por quê? Porque eu dou essa tarifa para celular, porque às vezes eu aumento a comissão com acelerador de visibilidade, eu adoto às vezes algumas ações de incentivo, o fato de ser parceiro preferencial aumenta a comissão que você paga, enfim. Normalmente o que a Booking oferece está relacionado com a comissão, está relacionado com o preço da diária. Então o que eu faço para compensar isso? Eu cobro um valor mais alto na Booking do que no Airbnb, porque no final das contas, com os descontos, com a configuração, acaba que o valor vai se aproximar com o que eu cobro no Airbnb, tá? Não tem nada de errado com isso, você pode, isso é legal, você pode usar essa estratégia. A diária que eu cobro na Booking é maior que no Airbnb, porque as chances são que, dependendo da configuração do hóspede, tem Genius nível 1, nível 2, nível 3, ele vai ter um valor da diária reduzido e vai se aproximar com o que eu cobro no Airbnb. Tá? Isso é estratégia, você também pode fazer isso, inclusive eu recomendo. Tarifa para celular. Ações e campanha de incentivo. A Booking, é curioso isso, ela dá alguns descontos, só que ela tem nomes diversos dependendo da configuração do desconto. Eu não lembro exatamente qual, mas a Booking dá uns nomes para alguns tipos de descontos. Oferta relâmpago, não sei o que, limitado. Então, o que eu recomendo? Que você sim adote, pelo menos no início, essas campanhas, porque a Booking dá uma baita visibilidade. E às vezes tem campanha que ela pede 30% até 40%, eu sei que é muito, mas eu recomendo porque no início é tudo mais difícil, tá? No início é difícil, mas depois que a coisa começa a acontecer, a plataforma te dá atração e você não vai precisar mais adotar isso. No início eu fazia muito dessas promoções, dessas ações de incentivos, que a Booking chama algumas promoções de ações, incentivos e campanhas, porque às vezes muda, às vezes a Booking manda por e-mail, às vezes a Booking anuncia a sua acomodação nas redes sociais, enfim, às vezes muda alguma coisa de uma promoção para outra e a Booking dá um outro nome, como campanha, ação de incentivo, oferta relâmpago, oferta básica, tem um monte de tipos de descontos e promoções que a Booking te oferece. E eu recomendo sim que no início você adote, para quê? Para a plataforma entender que você é uma acomodação, que você é um administrador parceiro. Ela vai te dar contrapartida. Nem que você tenha que abrir mão do curto prazo, do faturamento daquelas primeiras reservas. Então é isso. E o Genius é um programa, seria o paralelo ao Superhost, mas o Genius, eu vou ser sincero para você, eu não lembro exatamente quais são, porque eu já sou Genius há tanto tempo que eu até já esqueci, mas eu acredito que são 3 critérios na Booking. Eu acho que você tem que ter nota acima de 7,5, pelo menos 3 avaliações e uma taxa de resposta de 80%, alguma coisa assim, tá? Não é difícil ser Genius na Booking. Inclusive, o teu primeiro objetivo na Booking pode e deve ser Genius,
que é ter pelo menos 5 reservas ou 3 avaliações. É um negócio assim. E o parceiro preferencial, aí é um passozinho além. A Booking fala que para ser parceiro preferencial são só acho que 30% das acomodações que mais têm desempenho. Inclusive, tem umas métricas que são um pouquinho mais subjetivas. Eu confesso que eu não entendi direito uma das métricas lá, que a Booking não esclarece, mas também não é nada impossível. Eu recomendo que você seja parceiro preferencial. Por quê? Porque a Booking deixa um joinha, te dá mais projeção e seu anúncio passa mais credibilidade para os clientes. Parceiro preferencial, a comissão vai de 13% para 16%, e o Genius tem o Genius 1, 2 e 3. O Genius, o legal do Genius é que tanto as acomodações, as propriedades, quanto os hóspedes, os clientes são Genius e tem níveis. Então, se o hóspede fez, se eu não me engano, 5 reservas no ano, ele pode ser Genius 1. Se ele fez até 10 reservas no ano, Genius 2. Se ele fez até 15, tem umas métricas lá para ser Genius 1, Genius 2 e Genius 3. E aí você escolhe se você quer adotar o 2 e 3, porque o que a Booking fala? Quanto mais um cliente se hospeda na Booking, mais fidelizado ele é, mais retorno ele dá, mais ele cuida das acomodações, então é justo dar um desconto maior. Então a Booking, ela testa com muita frequência, ela dá muita promoção, oferece muita coisa aos hóspedes, por quê? Porque ela sabe que isso é importante para o cliente. E pelo menos nesse início, é importante que você jogue com todas as ferramentas que a Booking oferece para você mostrar que é parceiro, para você aumentar a sua chance de ser reservado, e aí a coisa vai acontecendo. Aí vai chegar num ponto que você não vai precisar de, por exemplo, ações e campanhas de incentivo. Eu até hoje, às vezes eu uso acelerador de visibilidade, eu configuro tarifas para o celular que eu quero dar mais projeção, eu sou Genius e parceiro preferencial, e para compensar isso tudo, eu cobro mais caro na Booking e não tem nada de errado com isso. Então, com essa explicação do Airbnb, com essa explicação da Booking, eu encerro minha aula de hoje para você que quer começar com o pé direito, que quer fazer a diferença. E eu te garanto, se você entendeu aqui essa aula, você já vai largar na frente de muitas acomodações, mesmo se forem acomodações que já têm avaliações, que já estão na plataforma, porque muitos não enxergam, por exemplo, o que eu falei da mentalidade. E isso muda o jogo. Então, deixa nos comentários aqui se for alguma dúvida, ou se você curtiu essa aula, e te vejo no próximo vídeo, combinado? Até a próxima!